E aí, pessoal, juntos novamente em mais um episódio do nosso podcast Bossa Nossa. Essa bossa de hoje tá gostosa, tá divertida, tá esclarecedora. Peraí que eu já vou contar para vocês. Antes de apresentá-los e, na verdade, pedir para que eles se apresentem, deixa eu perguntar uma coisa. Quantas vezes a gente passou na frente da televisão e escutou uma previsão para o próximo ano? A gente estica um pouquinho, não estica não o ouvido para entender isso? A gente já ouviu falar sobre mapa astral, a gente já ouviu falar sobre tarô e tantas outras coisas que a gente tem muita curiosidade. E hoje a gente vai esclarecer muitas delas. Eu estou aqui com a Simone, astróloga, e estou aqui com o Yuri, oraculista. Então, eu vou pedir para que eles se apresentem e a gente continua esse bate-papo. Normalmente, eu pergunto para quem está à minha frente, quem és tu? Conta para eles. Mas hoje eu tenho que perguntar, quem sois vós? Conta para eles. Vocês escolhem. Quem começa? Em primeiro lugar, eu quero dizer assim, estamos muito, muito felizes em estar aqui. É uma honra imensa. Sou sua fã há muito tempo e para mim é uma alegria muito, muito grande estar aqui hoje. Meu nome é Simone Fazanelli, sou astróloga, terapeuta holística e trabalho com algumas técnicas, mas assim, sempre uso a astrologia como o meu farol, como o grande GPS. E atuo nessa área já há quase 20 anos. E sou apaixonada por todos esses assuntos de estrelas, deuses, planetas, asteroides e tudo mais que há entre o céu e a terra. Eu sou Yuri Gregório, eu sou tarólogo e também sou zelador de santo. Eu trabalho com a parte energética e espiritual, com orientação espiritual também há mais de uma década. Trabalho com outros oráculos, como as runas, o baralho cigano, e também dou curso nessas áreas. Além disso, eu também facilito barras de Axis, que é uma técnica terapêutica de liberação de crenças limitantes. Também é uma área que eu trabalho hoje em dia. Simone é a minha astróloga, então é muito... Yuri é o meu tarólogo. Então nós estamos em casa. Família. Estamos em família, exatamente. Você acabou de falar de crenças limitantes e isso impera muito nessa matrix que a gente vive, onde aparência e aceitação são duas situações que permeiam o dia a dia das pessoas. A gente pode falar sobre isso depois? Claro. Que eu acho muito interessante. Então vamos fazer o seguinte, como nós estamos em 3 e vocês dois são os especialistas e certamente vocês podem ter visões sinérgicas ou não sobre a pergunta é sempre para os dois e vocês vão se complementando, pode ser? Sim. Então a pergunta é, em Shakespeare, Hamlet fala para Horácio, há muito mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia pode imaginar. Isso é verdade? Sim, sabe a frase. Hermes Trismegisto, conterrâneo de Moisés, 1300 anos antes de Cristo, falou assim, tudo que acontece em cima, acontece embaixo. Tudo que acontece embaixo, acontece em cima. E desde então, a gente vem seguindo os astros, né, com aquelas luzes que há no céu, e como um norte, como um rumo. Antigamente não tinha todas as tecnologias que nós temos hoje. Então, os agricultores, as pessoas olhavam para o céu e se perguntavam, nossa, quando tem aquela bola grande lá no céu, branca, alguma coisa muda aqui embaixo. O que é aquilo? Então eles começaram a perceber que quando a lua estava cheia, mudava a agricultura, mudava a colheita, mudava o humor das pessoas. E de repente não tinha nada, era aquele breu e também mudava, a partir dali também acontecia-se alguma coisa. Então, a partir daí começaram-se a estudar os astros. Alguns planetas, eles eram vistos a olho nu, outros vieram aparecendo com o tempo e sempre com algum episódio importante, cada planeta. E a partir daí eles começaram a diferenciar. Por que chama aqueles astros, né?
Júpiter, Saturno, Urano, Vênus, que é a nossa linda Vênus, né? É a estrela d'alva, Marte. Por que esses planetas são tão vistos e eles se movimentam, ora aparece, ora não? E temos algumas estrelas fixas que não se movimentam, daí o nome, fixa. Porque a estrela, ela movimenta apenas 1 grau a cada 72 anos. E cada planeta no céu tem uma velocidade. E a partir dessa velocidade é que influencia a nossa vida aqui na Terra, cada planeta. Ai, que exuberante isso. Não é? E é fantástico. A primeira vez que eu ouvi essa frase eu fazia teologia na época, eu fiz faculdade teológica e eu sempre amei as peças de Shakespeare e tal, e eu fui ler Hamlet. Além de assistir a peça, eu fui ler a peça, porque eu adoro ler. E aí eu fui e vi, porque Hamlet ele fala no contexto, né, de ter visto o espírito do pai dele, que pediu que vingasse a morte dele, porque havia todo um complô da mãe com o padrasto e tal. E é interessante porque todas as sociedades de todas as épocas tinham esse contato, né? Sempre tiveram, das comunidades mais primitivas lá em África, até as comunidades mais civilizatórias, digamos assim, europeias, né? Na França, com o kardecismo, sempre houve esse contato com o que é sutil, com o que é espiritual. Metafísico. E os oráculos, eles são uma ponte, né? Eu costumo dizer que é essa ponte entre o nosso mundo cotidiano, a nossa rotina e o conhecimento que está para além disso. Assim como os astros são uma forma de aprender esse conhecimento do que está muito além do céu e da terra, os oráculos permitem que nós nos comuniquemos com a sabedoria ancestral e com a sabedoria universal que está disponível para a gente o tempo todo. Então, sim, existem muito mais coisas entre o céu e a terra do que julga a nossa vã filosofia. Que incrível! Eu fiquei com muita vontade de fazer uma pergunta que não estava programada aqui para agora. O que é, quando uma pessoa conhece outra, ou quando uma pessoa entra num ambiente, ela fala, nossa, que energia ruim, ou nossa, que energia boa, aquela pessoa tem isso, aquela pessoa tem... Isso tem a ver com essa imensidão de vida que existe entre o céu e a terra? Sim, sim. Nós não estamos acostumados a reconhecer o quanto nós somos capazes de perceber. Todos nós temos níveis diferentes de percepção, mas nem todo mundo se abre para isso, porque a maioria de nós foi ensinado a ter medo dessa capacidade que a gente tem. Quando a gente percebe a energia de um ambiente ou percebe a energia de uma pessoa que a gente conhece, é porque a gente está se abrindo para essa percepção, e tem pessoas que têm isso mais apurado, né? O mapa astrológico, por exemplo, é uma dessas ferramentas que aponta se a pessoa está mais aberta para a própria percepção ou não. Ou não? Sim, sim. Quando acontece assim, quando você vai ver um mapa astral, o que acontece? Uma das primeiras coisas que a gente vê na leitura do mapa é o estudo dos 4 elementos. Tá. Então, nós temos ali uma quantidade de fogo, terra, ar e água. Por quê? Porque cada planeta é correspondente a um elemento, né? E quando a pessoa tem muita água no mapa, ela faz aquela ressonância. O nosso corpo é água. Então, e ele é memória. A água, ela traz essa memória. Quando uma pessoa tem muita água no seu mapa, na sua vida, ela geralmente ela se molda aquele ambiente. Então acontece, ela chega, o ambiente está alegre, ela fica alegre também, porque ela toma aquela forma. Ou não, ou o ambiente está pesado, ela também se fecha, né? Como a água tem vários níveis, né? O estado líquido, sólido e gasoso, a pessoa também vai se formando. E se ela mesmo sendo água, mas ela traz aquele gelo, ela fica ali como que naquela tensão de acordo com aquele ambiente. Ou se ela é aquele nível de água canceriana, que é água líquida, ela envolve a todos e leva um pouquinho dessa água, transformando também aquele ambiente. Então, sim, isso é muito, muito comum e explicado através da astrologia. Uma pessoa que não tem água nenhuma, ela já se fecha. Aí ela não sente, ela é aquela, se ela tem, por exemplo, muita terra, ela é aquela parede e ela fica ali, ela não se molda àquele ambiente. Explica para nós
leigos, o que é a astrologia, e logo depois eu queria que você explicasse o que são ou o que é oráculos. Ok. A astrologia é o estudo dos astros e como cada um interfere na nossa vida. Então imagine lá, quando você nasceu, naquela hora, naquela cidade, sobre aquela latitude e longitude, existia uma configuração no céu. Naquele dia, Sol estava em determinado signo, naquela hora estava em determinada casa. Então, assim, a gente imagina tirar uma fotografia do céu na hora do seu nascimento. Ali se faz um mapa natal, que é o mapa do seu nascimento. A partir desse mapa, ele traz ali um estudo da sua personalidade, dos seus pontos fortes, fracos, dos seus maiores desafios e aonde você tem determinada aptidão para tal coisa. Por quê? Porque cada planeta tem uma frequência. Cada planeta tem um ritmo, uma velocidade, uma sintonia e ele trabalha sobre alguma coisa. Então, por exemplo, o Sol. Todo mundo, quando nasce, tem o Sol ali em determinado lugar. Você sabe que você é de tal signo 5 minutos depois que nasce. A mãe fala, nasceu tal hora com tantos quilos e é taurino. Ela faz parte ali quase que da certidão de nascimento, não é? Então, só que a partir do mapa você vê também onde está o seu Mercúrio, onde está a sua Lua. Naquela hora, a Lua, ele é rápido. É muito rápido. A Lua, ela durante o mesmo dia, ela anda 13 graus. Então, ela é rápida. Você nasceu agora, daqui uma hora nasceu outra pessoa. É o mesmo signo, mas a Lua é diferente. E tem também o ascendente. E aí, junto, o Sol, a Lua e o ascendente formam a tríade da personalidade, porque traz a frequência dos astros maiores. O ascendente é o signo que estava ascendendo no horizonte naquela hora que você nasceu. Então imagina que o ascendente é a sua roupa, é a roupagem que você vai vestir ali na hora do nascimento, a hora que você imprime a primeira respiração, que você chora, que o bebezinho chora e a mãe fala, nasceu! Qual era o signo que estava acendendo ali, com aquela roupa que você vai permear aqui durante toda a sua vida. É através do seu signo ascendente que as pessoas te conhecem, que você se mostra ao mundo. Então eles falam, nossa, o Yuri é ascendente em Escorpião. Como ele é? Nossa, ele é profundo, ele é intenso, ele é espiritualizado. Ou seja, ele traz todas as características do signo de Escorpião baseado no ascendente dele. Mesmo. E é mesmo. E é mesmo. Olha que interessante. Oráculos. Desde lá do início, como eu estava falando, né, sobre a percepção dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, havia uma forma de comunicação com essa sabedoria universal. Todos os povos criaram algum tipo de tecnologia para acessar a sabedoria ancestral, a sabedoria universal, e isso foi tomando a forma dos oráculos. Um dos oráculos mais famosos que nós temos é o oráculo de Delfos, na Grécia, que era a forma com que os reis, as rainhas, os nobres e o povo comum se comunicava com o deus Apolo através das sacerdotisas chamadas de pitonisas, que eram as oraculistas da época. Esse oráculo depois se desfez e com a chegada do cristianismo, outras formas oraculares foram aparecendo, né? E foram ganhando essa forma, por exemplo, do tarô, o baralho cigano, as runas. Existem oráculos que são específicos de um povo, como por exemplo o Erilodogun, que é o oráculo dos búzios, né? Ele é específico do povo iorubá e é através dele que se fala com as suas divindades, ou seja, com os orixás, que é tão comum a gente ver nos filmes, né? Aquela mãe de santo, paramentada, o babalorixá, o ialorixá, jogando os búzios. Então essa é uma forma de oráculo, ou seja, uma forma de acessar essa sabedoria ancestral. A astrologia e os oráculos são uma religião? São uma pseudociência? É uma ciência ou é qualquer outra coisa diferente do que eu perguntei? Uma ótima pergunta. Sim, uma ótima pergunta. Não é uma religião. Não é uma religião. Assim, antigamente,
a astrologia, ela era voltada somente aos grandes, né? Somente aos reis e chefes de estado. Então todo mundo tinha o seu sacerdote que era astrólogo. Então eles sempre o consultavam. E ela foi tomando força. Em uma determinada época, ela foi perdendo a força e ela até se vulgarizou. Então, e aí foi até conhecida como signo. Ah, não, signo, vê o que é. Não, astrologia é muito mais que isso. Eu diria, dentro dessas nomenclaturas, que seria uma pseudociência. Por quê? Porque ela trabalha com a matemática celeste. Então, os astros estão lá, eles são visíveis a olho nu. Eles estão lá, todo dia vê, todo mundo vê. Todo mundo sabe o quanto a lua nos influencia nas marés. Todo mundo sabe disso. A gente então, vê eles estão ali. E ali, a partir desses estudos sérios, né, com o estudo de cálculos, de graus, de velocidades, de distância, é que nós chegamos ao estudo do mapa astral. É uma ciência? Não, não é reconhecida como uma ciência, mas é uma cultura muito antiga e muito sábia. Afinal de contas, toda a história da humanidade está permeada exatamente pelos astros. Sim, e o oráculo, da mesma forma como a astrologia, e é interessante perceber o quanto as duas coisas estão interligadas, tá? Antigamente, astrólogos e tarólogos eram a mesma pessoa, geralmente era astrólogo e tarólogo. No povo Yorubá, que eu havia citado, né, a Yalorixá, o Babalorixá, que são os intérpretes dos deuses, eles também geralmente conhecem a astrologia da pessoa e utilizam o oráculo para saber as nuances dessa astrologia. Então, a astrologia e o oráculo sempre estiveram ligados de alguma forma. Se a gente pegar a própria palavra religião, né, que ela vem do latim, né, religare, ela significa ligar com alguma coisa, né? E geralmente a gente associa esse religar com o divino, com o que está além, com o transcendente. Então, em certo nível, sim, os oráculos são uma religião, porque eles permitem que você se ligue a partes de você que você mesma, no seu cotidiano, desconhece por várias razões. Às vezes você está ocupada demais com a sua vida para se dar tempo para conhecer essas partes interiores mais profundas. E o oráculo, ele mostra isso para você, ele revela, então te religa. Nesse sentido, seria uma religião. No sentido de conhecimento, né, que a ciência é um conhecimento, também pode ser considerado uma ciência porque é um conhecimento, é uma ciência antiga. Não é científico no sentido metodológico, laboratorial, né, que hoje em dia só se considera científico aquilo que você pode provar em laboratório, fazendo a mesma experiência, tendo o mesmo resultado. Dessa maneira, não. Mas é um conhecimento que foi passado de geração em geração e também é uma ciência. Eu hoje costumo dizer que o oráculo é uma arte. É uma forma profundamente humana de se conectar com partes da sua psique, com partes da sua alma, que no cotidiano você não acessa. Deu para entender aqui que, por mais que para algumas pessoas isso pode ser crendice, deu para entender aqui, pelo menos eu entendi que isso não tem a ver com crendice. Tem a ver com desinformação, e não desinformação no sentido negativo da palavra, é falta de conhecimento, é ignorar sobre o assunto. Sim. Mas então, partindo do pressuposto que não é uma crendice, vou falar por mim aqui, para que serve essas ferramentas? Para que elas servem? Para autoconhecimento ou para que mais? Como que eu posso lançar mão de tudo isso que eu estou escutando aqui para que a minha vida seja melhor, para que minhas escolhas sejam mais acertadas? Sim. Essa é a pergunta que, assim, quando a pessoa toma ciência e consciência, aí ela se torna forte, né? E o mapa nada mais é do que isso, é você tomar consciência de quem você é. Porque qual é a força em saber quem é você? Uau, quando você sabe quem é você, você se torna um ser único. Único, então você fala, eu tenho o sol em determinado signo, grau, casa, ele faz determinado aspecto. A partir daqui eu vou me conhecendo e vendo quem eu sou, porque através do mapa você vê
a sua casa, cada casa ela diz respeito a um assunto, você vê inclusive a ordem familiar. Né? Nossa, você veio de uma família assim, você nessa situação veio com determinados dons para permear e para abrilhantar aquele seu convívio. Então, a partir do momento em que você se conhece, você toma de si uma força inigualável. O mapa, ele vai fazendo toda a trajetória. Por quê? Porque cada planeta tem a sua velocidade. Então, imagine várias ampulhetas, um relógio com várias ampulhetas. Só que aí aquela ampulheta, junto com essa ampulheta que está aqui em outra velocidade, porque tem planeta que demora 250 anos para fazer a revolução. Então, imagina quando eles se olham, que é o que na astrologia nós chamamos de aspecto. Quando eles se olham, ali inicia-se um ciclo. E esse ciclo, o que te traz? Nossa, então ali em determinada época, esse ciclo vai te trazer um tanto mais de força. De agora até meados do ano que vem, nós vamos passar ainda por um tanto de desafios. Mas a partir de meados do ano que vem, isso vai melhorar e você vai ser movida por uma força que vem a partir de você. Uau, isso qualquer um gosta de saber e precisa saber e é motivador. Mas isso é crendice? Não, não é crendice. Porque Mercúrio está lá, Vênus está lá, Marte, Júpiter, Saturno, ou seja, todos os planetas, cada um relacionado a uma frequência, a um mito, o que aquela história te traz. E aí a gente vai vendo e vai passando o tempo aqui, sabe? Aqui você nasce e tudo que você vai percorrendo. Então, é comum a gente olhar no mapa e falar assim, o que aconteceu com você quando tinha 10 anos? Eu nunca te vi. Não é adivinhação, eu não tenho esse poder. Não, mas aqui no mapa está dizendo que ali passou por algo tenso, por algo que teve algum contratempo ali na sua vida. Isso não tem nada a ver com adivinhação. Aí entra a postura do astrólogo e saber interpretar e saber entender o que esses aspectos dizem para você naquele determinado momento e a força que vai acontecer a partir dali. Eu tenho algo aqui para você, que já que a gente falou disso, eu vou te mostrar. Nós fizemos aqui o mapa da Bossa Nossa. Ah, não. Sim. Não. Meu Deus, olha vamos aqui, ver isso agora. Olha aqui o mapa astral de presente para você da Bossa Nossa. Adorei demais. Nossa, Sim. eu tô muito curiosa. Daqui a pouco você vai me explicar? Isso tudo. Sim. Depois eu conto pra vocês. Ai, amei demais. Sim. Nossa, que interessante. Eu nunca imaginei que eu ia receber o mapa astral de um lugar onde a gente une as bossas das pessoas. Ai, que delícia. Sim, Obrigada. Sim. Obrigada, amei. O oráculo, como a Simone falou ali brilhantemente sobre a astrologia, o oráculo segue essa mesma linha. A diferença do oráculo e da astrologia é que a astrologia ela estuda o que está fora, o que está no céu, né? O que está acontecendo ali. E o oráculo ele tem até uma correspondência, como eu havia dito antes. Mas o oráculo é uma forma de você se comunicar com a sua alma. E sua alma, ela conversa com você através de símbolos. O que é o tarô, por exemplo? O tarô é um conjunto de símbolos que nós chamamos de arcanos, ou seja, símbolos muito antigos que são passados de geração em geração, de mestre para aluno ou de mestra para aluna. E esses símbolos, eles se comunicam com espaços dentro de você que têm as respostas para as suas questões. Então, por exemplo, se você tem as suas características astrológicas, né, como você pode estudar no seu mapa astrológico, todas essas características, e você pode usar isso para fortalecer as suas escolhas, o oráculo vem como uma orientação pontual da sua alma ou de esferas superiores, como você queira acreditar. Isso também não tem nada a ver com crendice, tem a ver com o estudo desses símbolos. Eu sempre digo, quando a gente senta para ler o tarô, que eu sou um intérprete.
né? Eu sou essa ponte entre você mesma e as suas respostas, porque não existe outro lugar onde elas estejam senão dentro de você. É uma forma de você encontrar você mesma e essa parte de você que sabe quais são as respostas que você está procurando, te trazer essa perspectiva ampliada. Então, o oráculo, ele amplia a sua perspectiva. Eu falei antes que eu considero o oráculo uma arte. Então, quando você olha uma pintura bonita, um Rembrandt, um Van Gogh, para que aquilo serve? Por que você vai no museu e olha um Da Vinci, por exemplo? Por que você fica horas olhando e contemplando aquele quadro? Ou vai a uma igreja e fica horas olhando aquela arte? Porque aquilo ressoa com algo dentro de você. Porque aquilo faz com que você acesse centros de emoção e experiência espiritual dentro de você. E quando eu digo espiritual, difere completamente de uma esfera especificamente dogmática ou religiosa. Espiritual porque é profundamente humano. E o oráculo é a mesma coisa. Você vai se encontrar com esses símbolos ancestrais, com esses símbolos que foram passados de geração em geração, e eles vão te trazer novas perspectivas para questões comuns do seu dia a dia, que muitas vezes estão ali. Eu digo que muitas vezes as respostas do oráculo são como aquela meia. Você já teve aquela experiência de procurar aquela meia e nunca encontrar? Com certeza. E quando você para de procurar, a meia tá lá? Exatamente no lugar que você passou várias vezes. O oráculo, ele faz com que você encurte esse processo, que você já tem aquele momento ahá, aquele momento eureka. Então você senta lá, se permite receber e de repente a resposta vem como um, nossa, uau, era isso. Eu tenho 2 perguntas aqui e vocês me ajudam a resgatar para os dois. Então vamos lá, a vida é um mistério. Por que vocês têm a capacidade de desvendar alguns mistérios? 2, quando que eu faço um mapa astral? O que eu estou sentindo para ir atrás disso? O que eu estou sentindo ou querendo, o que seja? Qual é o momento que me faz ir até você e pedir para você ler as runas ou ler o tarô? Então, são essas 2 perguntas que estou ansiosa pelas respostas. Sim, né? A vida é um mistério, sim. A vida é um mistério. Eu vou conseguir desvendar? Não. Não, isso... Porque muitas vezes é aqui dentro. O que o mapa faz? Ele vai trazer essa configuração planetária aí, né? Essa configuração dos deuses do céu no momento do seu nascimento. Então, ele vai formar um mapa natal. Aqui ele vai me dar algumas diretrizes. Eu vou emendar as 2 porque tem a ver a resposta, tá? E aí eu passo a palavra para o meu amigo. Aqui, quando você procura, a partir desse mapa aqui, a gente faz outros trilhões de mapas, que são as revoluções, outras técnicas de mapa, né? Então imagina, quando tem a revolução solar, é na época do seu aniversário. Então ali você ganha uma nova idade, o Sol volta exatamente para o mesmo grau e signo que estava na hora do seu nascimento. Só que nós temos outros tipos de revoluções também. Tem a revolução da Lua, que acontece todo mês, e tem dos outros planetas. Então aqui nós temos por exemplo, de Júpiter a cada 12 anos, Saturno a cada 30 anos, Urano a cada 84 anos. Então, assim, a revolução de Urano é feita só uma vez, só que nós temos os quadrantes que trazem uma nova informação para nós. Então, quando esses quadrantes eles emergem, né, quando acontece, ali acontece uma revolução, um ponto importante na sua vida. Então, agora recente eu fiz a revolução de Marte, que a média é de 2 anos a 2 anos e meio. E no dia da minha revolução de Marte, eu também considero um aniversário, assim, uma infinidade de novas portas se abriram para mim. Por quê? E quem é Marte? Já que a gente está falando um pouco disso e dessa realidade, Marte, ele é relacionado ao planeta da força. Ele é o grande guerreiro. Ele está sempre com uma espada em punho, assim, pronto para agir, para fazer, para ir lá. Só que ele não pensa. Tá. Ele não pensa, aí ele precisa de Mercúrio. Mercúrio pensa, mas não faz.
Nossa. E aí, juntando a força de Marte, porque o Marte ele chega com a espada e fala: quem eu mato? Tá. E Mercúrio, ele tá ali, olha, pensando. Peraí que eu vou te falar quem. Marte Tô brincando. e Mercúrio, exatamente. É exatamente. Exatamente isso. E Mercúrio, ele tá ali articulando e vendo aonde ele quer que chega para trazer aquela resposta que ele precisa. Então, ou seja, você... E aí, olha, qual é o seu planeta de força aqui? Qual é o seu regente? E na projeção... E na progressão, onde está o seu sol? Porque tudo anda, tudo é efêmero. Isso daqui aconteceu no dia do nascimento. Mas olha lá, quanta coisa andou, tá parado? Não, tudo mudou, tudo é movimento. Como está hoje? E o trânsito de hoje, como está influenciando no seu mapa natal e na sua vida? Olha lá, você está passando agora por um momento extremamente crítico, desafiador. Esse ano, no meu mapa, eu estava esperando, eu falei, meu Deus, eu dizia até para o Yuri, né? Eu falava, esse ano o meu mapa dizia que eu ia passar por grandes desafios. E passei. Tive Covid, tive uma série de coisas, mas o que eu fiz? Eu falei, pera um pouquinho, eu tenho duas alternativas. Ficar chorando e ficar aqui naquela frequência de coitadinha de mim, é o mesmo mapa. É o mesmo mapa, tá? okay. Mas eu vou ficar naquela frequência aqui de coitadinha de mim, ou eu vou transformar isso em algo melhor? Uau! Eu vou transformar a derrota em vitória. Eu vou transformar algo ruim em alguma coisa boa. É frequência. Então, quando fala, o que interfere? Interfere a partir de você, da sua energia. Porque às vezes você fala, não, eu não quero, eu quero ficar aqui, eu escolho ficar aqui. E tá tudo certo, é você. Olha lá, mas o seu mapa tá dizendo que você vai passar um ano desafiador. Ah, tudo bem, então eu não vou atravessar a rua, eu vou ficar aqui em casa para eu não correr nenhum risco. Tá? Então você escolhe o que fazer com aquela energia, porque isso aqui é um GPS, mas você escolhe se vai ou não. O mapa astral, por exemplo, a gente está falando disso, ele é uma ferramenta, vê se eu compreendi, é uma ferramenta em que mostra um mapa, uma estrada, de um caminho que eu vou percorrer naquele objetivo que eu tracei para mim. Por exemplo, quer viver um ano, quer viver uma semana, quer viver o que seja. Sim. Tá certo? Na hora que eu leio aquilo, eu falo, os obstáculos são esses, mas você tem essas ferramentas para equalizar a tua força aí. E é isso que ele me dá. Eu vou para casa, toda vez que, se eu conseguir internalizar isso de uma maneira gentil para mim mesma, eu vou lembrar e utilizar as ferramentas que esse mapa me deu para contornar aquele, não é contornar, mas pelo menos passar por aquele desafio de uma maneira mais consciente. Mais consciente, sim, você vai usar essas ferramentas a seu favor, mas você escolhe como. Perfeito. Se vai ser lutando, se vai ser viajando, se vai ser chorando, se vai ser no seu trabalho. Não, eu vou fazer esse ano, esse trabalho aqui, esse mapa tá me dando alguns indícios que esse ano tá um pouco difícil, desafiador para mim. Então eu vou transformar esse difícil, o que eu vou fazer? Eu vou aprender, eu vou mergulhar no trabalho, eu vou lançar um trabalho diferente, eu vou fazer coisas diferentes. Para quê? Para eu me desafiar. Realmente. É muito gostoso, né? É muito profundo. Nossa, muito. E é isso que você falou, do mistério, né? A sua primeira pergunta é muito interessante, porque hoje de manhã eu me fiz ela, né? Por que eu? Porque eu, no meio de tantas pessoas, tenho essa inclinação para isso. Então, eu venho de uma família muito religiosa, muito espiritual, né? Minha família é originariamente da Bahia, que é um espaço que está associado a bastante espiritualidade aqui no Brasil, né? E eu herdei muita fé. Eu sempre fui uma pessoa de fé. Minha mãe é uma pessoa de muita fé. Minha avó, Lili, era uma pessoa que é a mãe da minha mãe. Era uma pessoa, ou é ainda, uma pessoa de grande fé. Então, eu herdei essa fé da minha avó e da minha mãe.
E de uma outra maneira, né? Eu frequentava uma igreja evangélica, eu fui fazer teologia porque eu sempre busquei entender esse mistério, mas eu não queria só entender, eu queria participar dele. Eu queria transcender e me perceber como parte desse todo. Existem pessoas que já nascem com essa busca dentro delas. Hoje eu entendo que isso vem de outras histórias, de outros momentos, mas cada religião vai explicar essa sua busca de uma maneira diferente. Eu sempre busquei. E eu sempre percebi que eu conseguia entender e ver coisas e ouvir coisas que a maioria das pessoas simplesmente ignorava. Às vezes até percebia, mas ignorava que estava lá. Tá. Então, hoje eu me percebo como uma pessoa disponível, disposta. Eu estou disposto a receber esse conhecimento. É por isso que eu estou aqui como oraculista, por isso que eu fui buscar o oráculo. E o oráculo, na verdade, me encontrou. Depois, estudando meu mapa e a Simone me mostrando, eu tenho vários aspectos no meu mapa astrológico que mostram essa minha inclinação. Inclusive, o meu ascendente em Escorpião, que a Simone falou no começo, mostra que eu tenho essa inclinação já natural, já é algo, uma característica minha, essa inclinação dessa busca por essa sabedoria ancestral, antepassada. E quando que a pessoa me busca, né? Quando que ela me procura? Essa é uma outra pergunta muito interessante, porque existem pessoas nas mais diversas fases da vida que procuram o oráculo. Por quê? Porque nós sempre estamos em busca de orientação. Nós queremos placas, né? Você está numa estrada, como você mesma disse, né, do GPS, que é o mapa astrológico. Assim também a numerologia, o tarô, os búzios e todos os oráculos são uma forma de você ter placas que apontem, né? Então eu quero ir para o Rio de Janeiro, mas eu me percebo na estrada indo para o Guarujá. Tá, mas o que a gente pode fazer? Quais são os caminhos alternativos? O oráculo, ele te permite olhar as coisas de cima. Eu digo que ele te coloca numa perspectiva mais elevada. Então, quando você está na minha mesa e você relaxa e se permite receber isso, você começa a olhar as suas questões de uma outra perspectiva e olhar caminhos alternativos para chegar onde você quer. Eu fico assim, porque eu tô digerindo tudo, tô assim, adorando demais isso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando um casal, dizem que quando a gente pretende ter filhos, a gente, lá como casal, vai buscar saber se a gente tem compatibilidade sanguínea por causa de filhos. Sim. Como que vocês chamam isso? E existe isso tanto aqui com você? Existe essa consulta? Olha, tudo bem, ali não é de sangue, mas às vezes é de signo, ou às vezes, não sei. Isso dá para fazer também, além de, tô sofrendo, o que você me conta? Ou, vou fazer um concurso, o que você me fala? Eu vou casar, posso? E devo com essa pessoa? Isso existe? Sim, sim. O oráculo, ele é uma ferramenta para ser usada a qualquer momento, em todas as horas, por qualquer pessoa, em qualquer fase da vida. O oráculo, ele é, acima de tudo, uma ferramenta de divinação, que é aquilo que a gente falou no começo. Como você entra em contato com partes mais profundas e que tem as respostas dentro da sua alma. O oráculo, ele vai te mostrar isso. Então, não é apenas para aquele momento de sofrimento que você vai atrás, mas também para momentos de orientação. Qual que é a resposta mais... Por isso que é divinação. Qual que é a resposta mais divina? Qual que é o melhor caminho? E através do oráculo, né, por exemplo, no tarô, a gente consegue fazer a roda da vida da pessoa, a roda da vida do casal, da família, do espaço, dos lugares. Assim como na astrologia a gente consegue fazer a astrologia de um programa, por exemplo, de um espaço, o oráculo também permite isso. Então é uma ferramenta muito versátil para qualquer momento da sua vida você poder acessar, como um aplicativo que te mostra onde você está e como chegar onde você deseja. Sim. Na astrologia existe uma técnica chamada sinastria. Sinastria. Sim, que é o estudo entre dois mapas. Por exemplo, eu pego o seu mapa e o mapa do Yuri. Então eu vou colocar os dois aqui sobrepostos, né? Ali eu vejo o que cada um leva para o outro, o que cada um oferece ao outro, o que cada um recebe do outro. E além disso, hoje em dia, antigamente todos esses cálculos eram feitos na mão. Mas hoje em dia nós temos softwares que nos calculam isso em segundos, né?
E aí nós também pegamos esses 2 mapas, eu quero fazer a sinastria, ou seja, o estudo dos 2 para ver onde estão os pontos fortes, onde estão os pontos que pode ser que tenha algum empecilho ali. Nós fundimos os 2 mapas. A partir da fusão, se torna um mapa composto, que é a união dos pontos médios dos 2 mapas. Ali nós temos um terceiro mapa que vê exatamente onde está a força desse estudo, né? Isso pode ser feito entre marido e mulher, namorados, noivos, amigos, sócios, mãe e filho, irmãos, pode ser feito sempre. Por quê? É fantástico, porque viu? aí você vê a bom. comunicação. Não adianta você ir lá e falar, gente, mas a gente se ama tanto e não se compreende. Por quê? Porque os elementos são diferentes. Não é que ele está fazendo pouco caso, é porque a linguagem, você está falando grego para ele. Então o mapa te mostra aonde está a facilidade para se alcançar o outro. Nossa, fantástico. É claro que eu brinquei no começo, será que eu posso casar? Eu sei que não é isso, mas ficou muito claro nas 2 situações que é um ótimo instrumento pra gente, porque a gente sempre busca em qualquer tipo de relacionamento, e a vida é isso, o relacionamento, a dar o melhor que a gente tem pro outro e receber também, e às vezes a gente não consegue receber. Sim. E a gente não consegue dar. Ali, e você faz, porque aqui ela tem 2 mapas, ela tem a minha data de nascimento, aqui sim. Você, por exemplo, se fosse no tarô, você tira para ele e para ela e depois descobre, então, como unir as afinidades? Isso, o tarô que ele seria é uma isso, ferramenta, né? O tarô ele é uma ferramenta muito versátil, ele é uma ferramenta que tem à disposição várias formas de tiragem, né, que a gente faz, várias formas de leitura. Então existe a forma da cruz celta, a roda da vida, a estrela, todas essas tiragens elas têm algum tipo de objetivo e uma abrangência também. Quando é um casal, a gente pode ver a estrela desse casal, se realmente é propício, se tem estrelas também, que dentro do tarô a gente vê as estrelas da sorte em cima disso ou não. Ou se não, e quais são os caminhos possíveis? Porque o objetivo, como a Simone falou, e eu achei essa fala genial, ela falou assim, você pode encarar isso de várias maneiras. Você pode sentar e chorar, você pode desistir da vida, ou você pode fazer assim, eu vou escolher algo diferente. Então tem muitas pessoas que chegam pra mim e falam assim, Yuri, eu devo me casar com fulano? E o tarô não é categórico no sentido assim, não deve se casar de forma alguma. Quais são as possibilidades? Realmente essa pessoa é quem você imagina que ela é? Existe muito de projeção, expectativa nos relacionamentos. O tarô ele vai mostrar exatamente aquilo. Então quando você me pergunta, por exemplo, sobre pessoa X, o tarô ele vai me mostrar todas as características dessa pessoa. Ele vai me revelar quem é essa pessoa realmente. E aí você que vai dizer, eu quero essa pessoa na minha vida? Existe compatibilidade entre nós dois? O casamento é uma história muito interessante, por quê? Eu até falei isso em uma outra situação que eu participei, de um outro programa, e a pessoa me perguntou, mas quando a pessoa chega para você e pergunta sobre o casamento e tal. Quando eu comecei a ler o tarô há mais de uma década atrás, eu achava que as pessoas vinham para mim para perguntar sobre casamento, que elas iam continuar casadas. Então, quando aparecia um divórcio, eu achava que era uma notícia triste para dar para a pessoa, né? Infelizmente vocês não vão ficar juntos, existe aqui a possibilidade muito grande de um divórcio. E aí eu comecei a reparar que quando eu falava que a pessoa ia ficar casada com a outra, ela ficava mais triste do que quando eu falava que ela ia se divorciar. Aí eu comecei a refletir sobre isso e falar, mas por quê? Né? E o tarô, geralmente, quando ele fala sobre casamento, né? E, é uma dica já que eu tô dando de graça aqui. Você tá casada? Continue casado. Tá casado? Continue casado. Porque o tarô geralmente fala sobre a continuidade dos relacionamentos. É muito específico quando fala sobre divórcio. Então, eu percebi que as pessoas esperavam alguma coisa de mudança na vida delas. Então, assim, o que o tarô dá também? Como que eu lido com o que eu já tenho? Você já tá noiva. Você já está noiva, é um fato. A gente vê a compatibilidade, a gente vê a sinastria, a gente estudar a estrela de vocês, legal. Mas o que você faz com isso? Então o oráculo ele dá um passo a mais. O que eu faço com isso?
eu já tô casada mesmo com essa pessoa, com esse homem preguiçoso, que só quer assistir futebol, que na quarta-feira me deixa para jogar, não ajuda nada em casa. Tá, e como que eu lido com isso? E o tarô vai te mostrar quais são as alternativas. Por isso que é uma ferramenta de sabedoria. Porque ele te permite te dar perspectivas de como lidar com as coisas na sua vida. Olha, eu tô realmente muito contente, porque eu aprendi muita coisa aqui e eu experimentei, conforme vocês vão falando, eu vou experimentando isso que vocês falam. Tudo que é muito bom, acaba rápido. Não acabou, mas está próximo de acabar. Então, deixa eu aproveitar e falar uma coisa para eles aqui que está escutando a gente, ouvindo a gente no Spotify e está nos assistindo no YouTube. Dá o like, se inscreva no canal, ative o sininho, gente. Por quê? Porque eu acho que vocês também devem estar gostando muito desse episódio e para chegar para mais gente, se vocês fizerem isso, isso vai acontecer. Então, a gente tem pouquíssimo tempo, a gente ficou tanto tempo conversando, né? Mas a gente faz uma outra vez. Mas antes de terminar, eu preciso que vocês contem para nós, você, no tarô, se for possível, claro. A gente não combinou nada, então você fala se é possível ou não. E você, se a gente pode pensar em alguma coisa para o ano que vem. Afinal de contas, a gente está no final do ano. Quais são as previsões para o final do ano? Dá pra gente descobrir alguma coisa aqui? Sim. Então fiquem à vontade. Esse final de ano agora tá repleto de fatos novos, né? Nós viemos de um ano um tanto quanto intenso por conta de quarentena, Covid, né? E também alguns aspectos muito tensos no céu que está começando a se desfazer. Então nós temos agora uma previsão aí para o próximo ano, uma economia ainda um tanto receosa, ainda nós vamos demorar um pouquinho para voltar ao que era, só que quando voltar nós vamos voltar com mais força. Porque as pessoas agora nessa quarentena, nesse período, eles estão se redescobrindo. Então muita gente falou, naquele momento que ficou desesperado, no segundo momento falou, nossa, mas a partir disso eu posso fazer tal coisa, ou seja, transformar a derrota em vitória. Então esse final de ano agora, ele vem mostrando alguns aspectos que estão no finalzinho, mas nós ainda temos aí por uns 2 anos uma quadratura meio tensa de Urano e Saturno que nos chama à realidade, que nos chama para você ter mais estrutura, mais firmeza, mais alicerce. E também te convida a pensar no outro, te convida a olhar para o coletivo. Você não é mais o mesmo, o mundo não é mais o mesmo de antes desse vírus. Hoje a gente aprendeu a trabalhar de casa, home office, com internet, então tudo isso te convida a pensar um pouco mais além, fora da sua caixinha, sabe? E principalmente pensar no outro, pensar no coletivo. Pensar no coletivo. Eu fiz algumas leituras já para o novo ano, né? E a gente tem o tarô, ele é muito ligado à astrologia. Muitos dos símbolos do tarô são símbolos astrológicos e também a numerologia. Então nós temos 2022, né? 3 vezes o 2. Nós temos essa energia do 2 muito forte. O 2 no tarô é um arcano chamado a alta sacerdotisa. Então é um ano para se ligar à espiritualidade, ao seu conhecimento mais profundo, se conectar com aquilo que realmente te traz uma perspectiva de expansão, mas também manter as suas ideias no lugar, o seu coração no lugar, né? Nós temos também a energia do arcano número 6, que são os enamorados, é um arcano regido por Vênus, por Eros, então é uma energia que fala sobre os nossos relacionamentos, as nossas conexões, de novo manter o seu coração no lugar, né? Manter as suas emoções e aquilo que te conecta com o que está transcendendo. E nós temos o arcano número 3, que é a Imperatriz, que também traz essa energia da exuberância, né? Nós passamos por muito tempo sem nos mostrar, sem mostrar a nossa cara, sem estar juntos, e agora o 3, que é a Imperatriz, traz mais desse otimismo. Mas eu tirei uma leitura aqui específica para quem está aqui, para todos os presentes. Então, o tarô está falando aqui sobre preservação.
preserve o que é seu, dê valor ao que é seu, aprecie o que é seu. Então nós temos aqui no centro um 5 de ouros que fala sobre esse momento que a gente estava vivendo, né? De sentir que as coisas estavam escoando e que a gente não sabia para onde levar a nossa vida, e acima dele um pajem de ouros que fala sobre preservação e buscar alternativas. E agora falando especificamente de você, nós temos aqui a Rainha de Paus. Olha só! Meu Deus, o que significa? A Rainha de Paus, Rainha de Paus, gente, olha é aí. a grande bruxa do tarô, a grande Tá. alquimista. O que é um alquimista? O alquimista é aquele que pega material comum, ou seja, o chumbo, e transforma em ouro. Aquilo que poderia te afundar vai se transformar no seu tesouro. Então considere que as coisas que estão acontecendo aí na sua vida nesse momento, na verdade são para abrilhantar mais ela. Traga isso como aquilo que está pesando para você como algo transformativo, como algo de metamorfose, de mutação. E está aqui, ó, o Rei de Paus, que é o casal real. Então, assim, parcerias com homens aqui, ou parceria com masculino. O Rei de Paus é um rei muito específico, porque ele é teimoso, ele é falante e ele é muito imperioso. Ele gosta das coisas do jeito dele. Não conheço. Não sei quem é. Não conheço. Não conheço. Mas ele tá na sua vida. Então, assim, ele é o grande apoio aqui pra você. Ele, apesar de ser tudo isso que um Rei de Paus é, muitas vezes um chato. O Rei de Paus, às vezes, quando sai, já fala, seu marido é um chato. Mas ele pode ser Ele descobriu que é o meu Rei de o Paus. chato que te apoia. Ele é. O chato que fala quais são os seus poderes. Ele é um ó. chato que qualquer Rainha de Paus gostaria de ter. Exatamente. Porque ele sempre vai te falar o quê? Levanta. Vamos fazer. Você tá aí lamentando? Você pode tá aí? sim. Você pode. Então é uma pessoa que aí para os próximos meses vai ser o grande apoio para transformar o que tá pesando em você no seu tesouro. Uau! Gente, maravilha! Eu queria acabar assim, mas eu tenho uma pergunta que me surgiu agora que eu acho tão importante, porque tem a ver com a humanidade. Podemos terminar assim? Sim. O tarô ou os oráculos, a astrologia, dá sinal de por que a gente passou por isso? E mais do que isso, para que a gente passou por isso? Principalmente pra quê? Tá, Principalmente. Porque se você ficar no porquê, você se lamenta. ok. Se você vai pro pra quê, Uhum. você vai pro futuro. E aí você vê algo a mais. Pra que eu preciso passar por isso? Se não para me lapidar, para eu subir uma oitava, para eu realmente ir além. Para que eu vou fazer determinada coisa? Sabe? E de novo, pensando no coletivo, eu queria só falar uma coisinha. Esse final de ano também nós temos 2 eclipses, um inclusive amanhã. Amanhã? E o que é, né? Todo mundo, desde os tempos primórdios, fala-se muito do eclipse. E o que é? É uma maldição? É o escuro? De novo, o que pode ser? Em qual vibração você escolhe estar? Se você ficar numa frequência mais baixa, numa oitava mais baixa, você vai ficar na escuridão do eclipse. Ou a hora que ele acende a luz, porque a Terra está aqui, o Sol está aqui, a Lua está aqui e a Terra está no meio. Então ele faz uma sombra. E naquele momento de escuridão, preste atenção nos insights, porque a hora que acende a luz, vem uma solução, vem um insight, vem algo a mais que você não estava enxergando. E olha lá, clareou para você tomar postura, tomar posse daquilo. Clarear. Pra Sim. clarear. Eu faço minhas as palavras da Simone e nem tudo que a gente estuda, nem tudo que a gente tem uma resposta pra gente. Existem coisas que acontecem fora da nossa esfera de atuação e são coisas, como você mesma disse, o mistério, né? Por isso que eu gosto muito de comparar essas artes que a gente faz com a arte. Porque sempre tem um mistério por trás da arte, tem um mistério por trás de cada um desses acessórios lindos que eu estou usando aqui, tem um mistério por trás de cada quadro que é pintado, ou de cada música que é tocada. Nem sempre é interessante a gente saber os porquês de cada coisa. Mas como a Simone disse muito bem, a gente pode descobrir os praquês. E os praquês, geralmente, são muito pessoais. Entender
Para que isso para mim? Essa é uma resposta que todo ser humano, depois que tudo isso passar, vai ter que se perguntar. Para quê? Para que eu vou usar isso? Toda essa experiência que a gente passou durante a pandemia, para que eu vou usar? Para clarear minha vida, para clarear minhas próprias escolhas e para me fazer olhar não só para mim mesmo, mas também para o coletivo, ou para me fechar, ou para chorar e sofrer. Os praquês no final é você que vai se dar. Sempre com seu livre-arbítrio. Sempre com nós. O nosso podcast chama Bossa Nossa. E a palavra bossa significa aquele que... Vocês devem saber exatamente o que é a bossa. A bossa significa aquele que, aquela qualidade, aquele algo que só a gente tem ou aquela coisa tem. Para vocês dois, qual é a bossa de um astrólogo, de uma pessoa que coloca sua energia em mostrar para uma outra pessoa os caminhos dela, a partir da sua ciência? E a mesma coisa para você. Qual é a bossa dessa escolha em ser um oráculo? Eu gosto muito de pessoas. Sempre gostei e acredito que esteja na minha missão de vida mesmo. Enxergar o outro, enxergar o potencial do outro, enxergar aquilo que o outro tem. Nós todos temos algo divino, todos. Nós temos um sol que brilha aqui dentro. Nós todos temos um para quê viemos aqui, para que nós estamos nesse mundo. Como eu posso ser uma contribuição na vida da outra pessoa? Como eu posso ser aquela pessoa que desperta algo? Eu sou só uma ferramenta. Eu digo que o astrólogo é o pedreiro, porque eu só sou a ferramenta de mostrar para você o que está aí, que é seu. Não sou eu que vou te dar essa luz, eu só vou falar assim, vai por ali, naquele botão, que ela está ali. Então eu acredito muito que eu como astróloga, eu me intitulo como a grande pedreira, mas que é para mostrar para o outro o seu grande valor. Eu adoro essa palavra bossa, porque me remete à música. Eu adoro música e na bossa nova, e eu tenho muito disso, né? Que é uma qualidade do jazz, da interpretação das coisas e de você conseguir também colocar a sua energia em cada coisa. Então tem uma música da Nara Leão, não sei se vocês conhecem, mas chama Fotografia. E é uma música que eu adoro e ela fala sobre estar com uma outra pessoa num bar e ver, né, o sol se pôr e a luz do sol e a beleza do mar, etc. O tarô, ele me permite ver o divino em cada pessoa. Ver a beleza que existe em cada história. Eu sou um contador de histórias e eu amo ouvir histórias. Então o tarô me permite ver as nuances de cada história, de cada vivência e a beleza nisso. Acima de tudo, como eu me considero mesmo um artista do oráculo, né? Um oraculista porque eu sou um artista do oráculo, enxergar essa beleza e te permitir também olhar para isso. Né? Geralmente a gente olha a nossa vida como um acumulado de problemas que a gente tem que resolver, um acumulado de coisas que precisam ser solucionadas ou resolvidas, mas existe beleza, existe autenticidade, originalidade em cada existência. Assim como o mapa astrológico, o tarô e os outros oráculos permitem que você olhe para isso e fale, nossa, uau, essa é a minha vida, esse sou eu sou único, eu sou original, eu sou autêntico. Essa é a minha bossa. Cada bossa, hein, gente? Eu acho que elas combinam perfeitamente com esse mapa. Ó, a gente poderia aqui ficar e... Nossa, não dá. Incontáveis só esse restinho de ano. Só esse restinho de ano. E quem sabe a gente volta para uma próxima rodada, porque a gente tinha que falar de signo, a gente tinha que falar de tantas outras coisas que a gente tem curiosidade e que pode nos ajudar no dia a dia. Fale para eles uma mensagem de fim de ano e como eles continuam acompanhando vocês. Por favor. Para esse fim de ano eu gostaria de dizer assim, nunca mais você vai ser a mesma pessoa, nunca mais você vai ter essa mesma oportunidade. Faça brilhantar a sua luz. Agora com esse eclipse vindo de forma tão intensa, nós temos dois, um seguido do outro, agora amanhã lua cheia, na próxima lua nova também, um eclipse. Preste atenção naquilo que está oculto,
Mas preste atenção com força, tá ali na sua frente e muitas vezes você está deixando passar despercebido. Presta atenção naquilo que ao seu redor está querendo te mostrar. Isso tem muita força. Essa luz que está aqui dentro de você, faça brilhar. Bem, meu Instagram é Cifazanelli, eu tenho um espaço terapêutico aqui em Rio Preto, atendo com astrologia, faço vários estudos de mapa astral, sinastria, constelação familiar. E qualquer dúvida podem entrar em contato comigo, que a gente vai conversando. E eu sei que a astrologia gera curiosidade em todo mundo, né? E nós estamos aí. Eu também faço brilhar a minha luz nesse eclipse de amanhã com muito carinho, muito amor e muita honra. Minha mensagem de final de ano é celebre. O tarô ele traz aqui um arcano 9 de copas, que é o arcano da celebração. Vamos celebrar. Uma das coisas que talvez seja um dos praquês que eu dei para mim mesmo desse período é o fato de eu ainda estar aqui. Eu tenho um corpo, eu tô com pessoas que eu gosto à minha volta. E eu tenho mais essa oportunidade de celebrar a vida, celebrar você, celebrar que nós somos um nesse planeta. E que eu sou original, que eu tenho minha bossa, minha autenticidade. Então, vamos celebrar a nossa bossa, a nossa originalidade, a nossa autenticidade. Esse é o momento perfeito para celebrar também por aqueles que se foram. Exato. Tem um filme que eu gosto muito de um menino que vai visitar os seus antepassados, um desenho que fala sobre um menino que vai visitar os seus antepassados. E tem a ver com isso, celebrar a vida deles, não só lamentar o fato de que eles não estão mais aqui, o quanto a gente celebra aqueles que se foram. Vamos celebrar, vamos se abrir para isso. E meu Instagram é @yurigregorio3. Eu trabalho com tarô, com a numerologia, trabalho também com orientação espiritual, que daí já é a minha parte um pouco mais religiosa, entre aspas, né? Que é a parte de orientação espiritual, de saber quais são os caminhos que estão disponíveis para você e como você pode alcançar a transcendência sendo você, a sua autenticidade, a sua originalidade. Olha, muito obrigada. Para mim foi muito especial, espero que para vocês também. E espero que para vocês tenha sido exatamente como foi para mim. Então, mais uma vez, agradeço todos vocês que estão ouvindo e assistindo por ter ficado até o fim. Uma observação apenas. Hoje é dia 18 de novembro. Ela está falando do eclipse, então, do dia 19 de novembro, que quando vocês estiverem ouvindo, assistindo, já passou. Tá bom? Beijo para vocês. Até a próxima.